Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 38. O amanhecer estava frio e cinzento enquanto Selena estava de pé no familiar campo do parque de caça, um enorme graveto pendendo dos dedos enluvados. Ligeirinha estava sentada diante da dona, a cauda agitando-se pela grama longa e seca que despontava pela camada restante de neve. Mas a cadela não choramingou ou latiu para que o graveto fosse jogado. Não, Ligeirinha apenas ficou sentada ali, observando o palácio atrás das duas, esperando por alguém que jamais chegaria. Selena encarava o campo estéril, ouvia o gramado suspirar. Ninguém tentara impedi-la de sair dos aposentos na noite anterior, ou naquela manhã. No entanto, embora os guardas tivessem sumido, sempre que a jovem deixava os aposentos, Res tinha o hábito estranho de acidentalmente esbarrar nela. Não se importava que ele relatasse seus movimentos para Shaul, nem mesmo ligava que o capitão a estivesse espionando no túmulo de Neheme na noite anterior, que pensasse o que quisesse sobre a canção. Com uma inspiração longa, Selena atirou o graveto o mais forte que conseguiu, tão longe que ele se misturou ao céu nublado da manhã. Ela não ouviu o objeto pousar. Ligeirinha se virou para erguer o rosto para a dona, os olhos dourados da cadela cheios de perguntas. Selena baixou a mão para acariciar a cabeça quente, as longas orelhas, o focinho fino. Mas a pergunta permanecia. Selena falou. Ela nunca mais vai voltar. A cadela continuou esperando. Dorian passara metade da noite na biblioteca procurando em frestas esquecidas, vasculhando cada canto escuro, cada nicho oculto por qualquer livro sobre magia. Não havia nenhum. Não era surpreendente, mas considerando quantos livros existiam na biblioteca e quantas passagens sinuosas, ficou um pouco desapontado por não encontrar nada de valor. Ele nem mesmo sabia o que faria com um livro como esse quando o encontrasse. Não poderia levar para seus aposentos, pois os criados o encontrariam ali. Provavelmente precisaria colocar de volta no esconderijo e voltar ao local sempre que pudesse. O príncipe verificava uma estante dentro de um reservado de pedra quando ouviu passos. Imediatamente, como havia praticado, pegou o livro que enfiara no casaco e se inclinou contra a parede, abrindo em uma página aleatória. Está um pouco escuro para ler, disse uma voz feminina. Ela parecia tão normal, tão como si mesma, que Dorian quase deixou o livro cair. Selena estava parada a alguns metros de distância com os braços cruzados. Patinhas apressadas ecoavam contra o piso e, um instante depois, Dorian se apoiou na parede quando Ligeirinha se atirou nele com a cauda agitada e um monte de beijos. Pelos deuses, você está enorme, disse o príncipe para a cadela. Ela lambeu a bochecha dele uma última vez e saiu correndo. O príncipe observou Ligeirinha partir, as sobrancelhas erguidas. Tenho quase certeza de que o que ela está prestes a fazer não vai deixar os bibliotecários felizes. Ela sabe que deve se ater aos livros de poesia e de matemática. O rosto de Selena estava solene e pálido, mas os olhos brilhavam com leve divertimento. A jovem usava uma túnica azul escura que Dorian jamais vira, com bordados dourados que reluziam à meia luz. Na verdade, a roupa inteira parecia nova. O silêncio que se instaurou entre os dois fez com que Dorian alternasse o peso do corpo entre uma perna e outra, o que poderia, possivelmente, dizer a Selena. A última vez em que estiveram tão próximos, ela roçou as unhas no pescoço dele. Dorian tivera pesadelos com aquele momento. Posso ajudá-la a encontrar alguma coisa? Perguntou ele. Permaneça normal. Atenha-se ao simples. Príncipe herdeiro e bibliotecário real?
Bibliotecário real, não oficial, respondeu Dorian. Um título obtido ardormente depois de muitos anos escondidos aqui para evitar reuniões entediantes. Minha mãe e, bem, todo o resto. E aqui estava eu, pensando que você apenas se escondia em sua torrezinha. O príncipe gargalhou baixo, mas o som, de alguma forma, acabou com o divertimento nos olhos de Selena, como se o ruído de diversão fosse recente demais diante do ferimento da morte de Nehemia. Atenha-se ao simples, lembrou-se. Então, tem algum livro que possa ajudá-la a encontrar? Se essa é uma lista de títulos em sua mão, posso procurá-los no catálogo. Não, disse Selena, dobrando os papéis ao meio. Livro nenhum, eu só queria caminhar. E Dorian fora até aquele canto escuro da biblioteca apenas para ler. Mas o príncipe não insistiu, pois Selena poderia facilmente começar a fazer perguntas a ele também, caso se lembrasse do que aconteceu quando o atacou Shaul, quer dizer. Dorian esperava que a jovem não se lembrasse. Um gritinho abafado foi ouvido de algum lugar na biblioteca, seguido por uma série de xingamentos aos berros e as familiares passadas de patinhas na pedra. Então Ligeirinha apareceu disparada no fim do corredor, um pergaminho na boca. Sua besta travessa! Gritava um homem. Volte aqui agora! A cadela passou zunindo, um borrão dourado. Um instante depois, quando o bibliotecário entrou no campo de visão dos dois e perguntou se tinham visto um cão, Selena apenas balançou a cabeça e disse que ouvira alguma coisa, na direção oposta. E então mandou que mantivesse a voz baixa, pois aquilo era uma biblioteca. Os olhos do bibliotecário a fuzilaram. O homem bufou e saiu marchando, os gritos um pouco mais baixos. Quando ele se foi, Dorian se virou para Selena, as sobrancelhas erguidas. Aquele pergaminho poderia ter valor inestimável. Ela deu de ombros. O bibliotecário parecia precisar do exército. E então sorriu. Hesitante a princípio, mas depois Selena balançou a cabeça e o sorriso se alargou bastante para mostrar os dentes. Foi apenas quando a assassina olhou de novo para Dorian que ele percebeu que a encarava, tentando entender a diferença entre aquele sorriso e o que ela dera para o rei no dia em que colocou a cabeça de Cova sobre a mesa do conselho. Como se pudesse ler os pensamentos dele, Selena falou. Peço desculpas por meu comportamento ultimamente. Eu não tenho sido eu mesma. Ou apenas tinha sido uma parte de si que costumava segurar com rédeas muito curtas. Pensou o príncipe, mas disse, entendo. E pelo modo como os olhos de Selena se suavizaram, Dorian soube que era tudo o que precisava dizer. Shaul não estava se escondendo do pai, não estava se escondendo de Selena e não estava se escondendo de seus homens, que agora sentiam um ímpeto ridículo de cuidar do capitão. Mas a biblioteca oferecia de fato um bom refúgio e privacidade. Talvez respostas também. O bibliotecário-chefe não estava na pequena sala enfiada em uma das paredes da biblioteca. Então Shaul pediu a um aprendiz. O jovem, desengonçado, apontou, deu uma instrução vaga e desejou boa sorte. O capitão seguiu as direções do rapaz até um lance curvo de escadas de mármore preto e pelo corrimão de mezanino. Estava prestes a virar em um corredor de livros quando ouviu os dois falando. Na verdade, ouviu Ligeirinha trotando primeiro e olhou por cima do corrimão de mármore a tempo de ver Selena e Dorian caminhando na direção das enormes portas principais. Estavam a uma distância confortável e casual um do outro, mas ela estava conversando, os ombros relaxados, seu caminhar era suave, tão diferente da mulher de sombras e escuridão que Shaul vira no dia anterior. O que os dois estavam fazendo ali? Juntos? Não era da conta dele. Na verdade, estava grato por Selena conversar com alguém e não queimar as roupas ou massacrar assassinos comprometidos. Mesmo assim, algo se contorceu no coração do capitão por Dorian ser aquele ao lado dela. Mas Selena estava falando.
Então ele rapidamente se afastou do corrimão na sacada e caminhou mais para dentro da biblioteca, tentando afastar a imagem da cabeça. Encontrou Arlan Sansel, o bibliotecário-chefe, bufando e resmungando em um dos corredores principais da biblioteca, sacudindo um punhado de papéis rasgados no ar ao redor. Sansel estava tão ocupado xingando que mal reparou quando Shaul apareceu em seu caminho. O bibliotecário precisou inclinar a cabeça para trás para vê-lo, então franziu a testa. Que bom, está aqui, falou Sanson e voltou a andar. Hingis deve ter mandado chamá-lo. O capitão não fazia ideia do que Sanson estava falando. Precisa de assistência com alguma questão? Questão. Sanson agitou os papéis rasgados. Há bestas selvagens correndo soltas em minha biblioteca. Quem deixou aquela criatura entrar? Exijo que paguem por isso. Shaul teve a sensação de que Selena tinha algo a ver com aquilo. Ele apenas esperava de que Ligeirinha estivesse fora da biblioteca antes que Sanson chegasse à sala. Que tipo de pergaminho foi danificado? Farei com que substituam. Substituam? Disparou Sanson. Substituir isto? O que é, exatamente? Uma carta. Uma carta de um amigo meu muito próximo. Shaul afastou a irritação. Se é apenas uma carta, não acho que o dono da criatura possa oferecer pagamento, embora talvez fique feliz em doar alguns livros em... Atire-o na masmorra. Minha biblioteca se tornou pouco mais que um circo. Sabia que tem uma pessoa encapuzada rondando as estantes altas horas da noite? Foi ela quem provavelmente soltou aquela besta terrível na biblioteca. Então encontre-a e... A masmorra está cheia, mentiu Shaul. Mas vou investigar. Enquanto Sanson terminava o falatório sobre a caçada verdadeiramente exaustiva que precisou fazer para recuperar a carta, Shaul debatia se deveria apenas ir embora. Mas tinha perguntas e depois que chegaram ao mezanino, ele tinha certeza de que Selena, Ligeirinha e Dorian haviam partido há muito tempo. O capitão disse: Tenho uma pergunta para você, senhor. Sanson se envaideceu com respeito e Shaul fez o possível para parecer desinteressado. Se eu quisesse pesquisar hinos fúnebres, lamentos de outros reinos, qual seria o melhor lugar para começar? Sanson deu um olhar confuso para o capitão e em seguida observou. Que assunto pesado. Shaul deu de ombros e fez uma tentativa. Um de meus homens é de Terrassen, e a mãe dele morreu recentemente, então gostaria de honrá-lo ao aprender uma das canções de lá. É para isso que o rei lhe paga? Aprender canções tristes com as quais fazem serenata para seus homens? Shaul quase riu diante da ideia de fazer serenata para seus homens, mas deu de ombros de novo. Existe algum livro que contenha estas canções? Mesmo um dia depois, ele não conseguia tirar a música da cabeça. Não conseguia impedir o calafrio que subia pelo pescoço quando a letra ecoava em sua mente. E havia aquelas outras palavras, as palavras que tinham mudado tudo. Você sempre será meu inimigo. Selena estava escondendo alguma coisa. Um segredo que mantinha tão guardado que apenas o horror e a perda destrutiva daquela noite poderiam ter feito com que cometesse um deslize daqueles. Então, quanto mais Shaul descobrisse sobre ela, maiores as chances de estar preparado quando o segredo fosse revelado. Respondeu o pequeno bibliotecário descendo os degraus principais. Bem, a maioria das canções jamais foi escrita. E por que seria? Certamente os eruditos de Terrassen registraram algumas delas. Orinte teve a melhor biblioteca de Erileia certa vez, replicou Shaul. Isso é verdade, falou Sanson, com uma pontada de tristeza nas palavras. Mas acho que ninguém jamais se incomodou em escrever os hinos, pelo menos não de um modo que fosse possível chegarem até aqui. E quanto a outras línguas,
Meu guarda de terraça mencionou algo sobre um hino que ouviu certa vez cantado em outra língua, embora jamais tenha aprendido qual era. O bibliotecário acariciou a barba prateada. Outra língua? Todos em Terrassen falam a língua comum. Ninguém fala uma língua diferente lá há milhares de anos. Estavam perto do escritório e Shaul sabia que, assim que chegassem, aquele pequeno infeliz provavelmente o evitaria até que o capitão fizesse justiça contra a ligeirinha. Shaul insistiu um pouco mais. Então não há hinos em Terrassen cantados em uma língua diferente? Não, respondeu o bibliotecário, enfatizando a palavra ao pensar. Mas uma vez ouvi falar que, na alta corte de Terrassen, quando a nobreza morreu, cantaram os lamentos na língua do povo férico. O sangue de Shaul congelou, e ele quase tropeçou, mas conseguiu continuar andando e disse: E essas músicas seriam conhecidas por todos, não apenas pela nobreza? Ah, não, falou Sanson sem ouvir direito enquanto recitava a história em sua cabeça. Essas canções eram sagradas para a corte. Apenas aqueles de sangue nobre a aprendiam ou cantavam. Eram ensinadas e cantavam em segredos. Seus mortos eram enterrados à luz da lua, quando ouvido nenhum poderia escutá-las. Pelo menos era o que os boatos diziam. Admito que, em minha própria curiosidade mórbida, esperava ouvi-los há 10 anos, mas, quando a matança terminou, não estava ninguém daquelas casas nobres para cantá-las. Ninguém, exceto... Você sempre será meu inimigo. Obrigado. Shaul saiu, então virou-se de costas rapidamente, caminhando para a saída. Sensel chamou o capitão, exigindo que jurasse que encontraria o cão e puniria, mas Shaul não se incomodou em responder. A que casa ela pertencia? Os pais de Selena não tinham apenas sido assassinados. Eram parte da nobreza que fora executada pelo rei, massacrada. Ela fora encontrada na cama deles, depois de terem sido mortos. Então deve ter fugido até encontrar o lugar em que a filha de um nobre de Terrassen poderia se esconder. O forte dos assassinos. Selena aprendera as únicas habilidades que poderiam mantê-la a salvo. Para escapar da morte, se tornara a morte. Independentemente de qual território os pais dela governassem. Se Selena algum dia assumisse o título que perdera, e se Terrassen se erguesse, a assassina poderia se tornar uma fonte de poder potencialmente capaz de enfrentar a Darlan. E isso a tornava mais que apenas sua inimiga, isso a tornava a maior ameaça que Shaul já encontrara. Capítulo 39. Agachada à sombra de uma chaminé no alto de uma linda e pequena mansão na cidade, Selena observava a casa ao lado. Durante os últimos 30 minutos, as pessoas entravam cobertas com mantos e encapuzadas, parecendo nada além de clientes com frio, ansiosos para sair da noite congelante. Ela estava falando sério quando dissera a Asher que não queria ter nada a ver com ele ou com o movimento, e sinceramente havia uma parte de Selena que ponderava se não deveria apenas matar todos e atirar as cabeças aos pés do rei. Mas Nehemia fizera parte daquele grupo, e mesmo que a princesa tivesse fingindo não saber nada sobre aquelas pessoas, ainda eram o povo dela. Selena não mentira para Asher quando disse que conseguira alguns dias a mais para o cortesão. Depois que entregou o conselheiro Mullisson, o rei não hesitou em garantir a Selena um pouco mais de tempo para matar seu alvo. Um monte de neve foi soprado para cima, cobrindo a vista da fenda da casa de Asher. Para qualquer outra pessoa, a reunião parecera um jantar para os clientes dele. Selena conhecia apenas alguns dos rostos e dos corpos, que passavam apressados pelos degraus. Pessoas que não haviam fugido do reino ou sido mortas por ela na noite em que tudo deu errado. Havia muitas outras, cujos nomes, no entanto, a assassina não conhecia. Reconheceu o guarda que ficara entre ela e Shaul no armazém. O homem que estivera tão ansioso por uma briga, não pelo rosto dele, o qual estava mascarado naquela noite, mas pelo modo como se moveu,
e pelas espadas gêmeas presas às costas. Ele ainda usava um capuz, mas Selena conseguia ver os cabelos pretos na altura dos ombros brilhando embaixo da roupa, e o que parecia ser a pele de um homem jovem. Ele parou nos degraus inferior, virando-se para proferir comandos em voz baixa aos 2 homens encapuzados que o flanqueavam. Com um aceno de cabeça, os 2 sumiram na noite. Selena pensou em seguir um deles, mas tinha ido até lá apenas para ficar de olho em Archer, para ver o que ele estava tramando. Ela planejava continuar observando o cortesão até o momento em que ele pegasse aquele barco e navegasse para longe. E depois que fosse embora, depois que a jovem desse ao rei o cadáver falso de Archer, ela não sabia o que faria então. Então se escondeu mais atrás da chaminé de tijolos quando um dos guardas verificou os telhados em busca de sinais de problemas antes de seguir seu caminho, para vigiar uma ponta da rua se seu palpite estivesse certo. A assassina permaneceu nas sombras por algumas horas, movendo-se para o telhado do outro lado da rua para observar melhor a frente da casa, até que os convidados começaram a ir embora, um a um, parecendo festejadores bêbados para o resto do mundo. Ela os contou e marcou em que direção seguiram e quem caminhava com eles. Mas a jovem com as espadas gêmeas não apareceu. Selena poderia ter se convencido de que ele era mais um cliente de Archer, até mesmo amante dele, caso os 2 guardas do estranho não tivessem voltado e entrado de fininho. Quando a porta da frente se abriu, ela teve o lampejo de um jovem alto de ombros largos discutindo com Archer no saguão. As costas dele estavam voltadas para a porta, mas o capuz estava abaixado, confirmando que o homem tinha de fato cabelos pretos como a noite, na altura dos ombros e estava armado até os dentes. Selena não conseguia ver mais nada. Os guardas do homem imediatamente o flanqueavam, evitando que ele pudesse ver melhor antes que a porta se fechasse de novo. Não muito cuidadosos, não muito discretos. Um instante depois, o jovem saiu irritado, encapuzado novamente com os 2 homens ao lado. O cortesão ficou parado sobre o portal aberto, o rosto visivelmente pálido, os braços cruzados. O jovem parou no base da escada, voltando-se para exibir um gesto particularmente vulgar para Archer. Mesmo daquela distância, Selena conseguiu ver o sorriso que Archer deu em resposta ao homem. Não havia nada gentil ali. Ela desejava estar perto o suficiente para ouvir o que diziam, para entender de que se tratava tudo aquilo. Antes teria perseguido o jovem estranho em busca de respostas, mas isso foi antes. Naquele momento, Selena não se importava de verdade. Era difícil se importar, percebeu ela, ao começar a caminhar de volta para o castelo. Incrivelmente difícil se importar quando não havia mais ninguém com quem se importar. Selena não sabia o que estava fazendo àquela porta, embora os guardas ao pé da torre a tivessem deixado passar depois de revistá-la minuciosamente por armas. Não duvidava por um momento que a notícia chegaria diretamente a Shaul. A jovem questionava se ele ousaria impedi-la, se algum dia ousaria proferir mais uma palavra para ela. Na noite anterior, mesmo distante do cemitério iluminado pelo luar, ela vira os cortes ainda cicatrizando na bochecha do capitão. Não sabia se a enchiam de satisfação ou de culpa. Cada gota de irritação, no entanto, era exaustiva. Quando ficaria cansada depois daquela noite? Ela suspirou e bateu a porta de madeira. Estava 5 minutos atrasada. Depois, passados debatendo se queria mesmo aceitar o convite de Dorian para jantar nos aposentos dele, a assassina quase jantara em Forte da Fenda. Não houve resposta abatida a princípio, então se virou, tentando evitar olhar para os guardas posicionados no alto da escada. Fora idiota ir até ali mesmo. Selena acabara de dar um passo para baixo na escada em espiral, quando a porta se abriu. Sobe. Acho que é a primeira vez que você vem à minha torrezinha, falou Dorian. Com o pé ainda no ar,
Selena se recompôs antes de olhar por cima do ombro para o príncipe herdeiro. Eu estava esperando mais fatalidade e escuridão, disse ela, voltando para a porta. É bem aconchegante. Dorian segurou a porta aberta e assentiu para os guardas. Não precisam se preocupar, afirmou ele quando a jovem entrou nos aposentos. Ela esperava grandiosidade e elegância, mas a torre do príncipe era bem aconchegante. Era uma boa palavra para descrevê-la, um pouco caída também. Havia uma tapeçaria desbotada, uma lareira manchada de fuligem, uma cama com dossel do tamanho moderado, uma escrivaninha empilhada com papéis perto da janela e livros. Pilhas e montanhas e torres e colunas de livros cobriam cada superfície e cada pedaço de espaço ao longo das paredes. Acho que precisa de uma bibliotecária pessoal, murmurou Selena e Dorian gargalhou. Ela não tinha percebido quanto sentira falta daquele som, não apenas da risada dele, mas da sua própria, qualquer risada, na verdade. Mesmo que parecesse errado rir ultimamente, Selena sentia falta disso. Se meus criados conseguissem o que querem, todos os livros iriam para a biblioteca. Eles atrapalham muito a tirar o pó do quarto. Dorian se abaixou para pegar algumas roupas que tinha deixado no chão. Pela bagunça, fico surpresa ao ouvir que você tem criados. Mais uma risada ao carregar a pilha de roupas na direção de uma porta. Abriu-se apenas o suficiente para revelar um quarto de vestir quase tão grande quanto o de Selena, mas a jovem não viu mais do que isso antes que Dorian atirasse as roupas para dentro e fechasse a porta. Do outro lado do quarto, outra porta só podia dar para a sala de banho. Tenho o hábito de mandá-los embora, respondeu Dorian. Por quê? Selena caminhou até o sofá vermelho e surrado diante da lareira e empurrou os livros que estavam empilhados ali. Porque eu sei onde está tudo neste quarto. Todos os livros, papéis e, assim que começarem a limpar, essas coisas são fatalmente organizadas e guardadas, e jamais as encontro novamente. Ele alisava o tecido vermelho da colcha, o qual parecia enrugado o bastante para sugerir que tivera jogado na cama até Selena bater a porta. Não tem pessoas para vesti-lo? Achei que Roland seria seu servo devoto, ao menos. Dorian riu com deboche, afofando os travesseiros. Roland tentou. Ainda bem que ele tem sofrido dores de cabeça horríveis ultimamente e anda afastado. De certo modo, era bom ouvir aquilo. Da última vez que Selena se incomodou em verificar, o senhor de Meia tinha mesmo se tornado próximo do príncipe. Um amigo até. E, continuou Dorian, além de minha recusa em encontrar uma noiva, a maior irritação de minha mãe é a recusa em ser vestido por lordes ansiosos por caírem em minhas graças. Aquilo foi inesperado. Dorian sempre estava tão bem vestido que Selena presumira que alguém o fazia por ele. O príncipe foi até a porta para dizer aos guardas que subissem com o jantar. Vinho? Perguntou Dorian da janela, na qual havia uma garrafa e algumas taças. Selena fez que não com a cabeça, imaginando onde comeriam o jantar. A escrivaninha não era uma opção, e a mesa diante da lareira era uma biblioteca em miniatura. Como se respondesse, Dorian começou a abrir espaço na mesa. Desculpe, disse ele envergonhado. Eu quis abrir espaço para comer antes que você chegasse, mas me deixei levar pela leitura. Ela assentiu, e o silêncio recaiu entre os dois, interrompido somente pelos estampidos e os chiados de Dorian movendo os livros. Então, falou o príncipe baixinho, posso perguntar por que decidiu se juntar a mim no jantar? Deixou bem claro que não queria passar nenhum tempo comigo e achei que tivesse trabalho para fazer esta noite. Na verdade, Selena tinha sido horrível com ele, mas Dorian ficara de costas para ela, como se a pergunta não importasse. E a jovem não soube muito bem por que aquelas palavras saíram,
mas ela disse a verdade mesmo assim, porque não tenho para onde ir. Ficar sentada nos próprios aposentos em silêncio só tornava a dor pior. Ir ao túmulo a frustrava e pensar em Shaul ainda doía tanto que Selena não conseguia respirar. Toda manhã ela andava sozinha com Ligeirinha, então corria sozinha no parque de caça. Até as moças que certa vez fizeram fila nos caminhos do jardim, esperando por Shaul, tinham parado de aparecer. Dorian assentiu, olhando para Selena com um carinho que ela não suportava. Então, você sempre terá um lugar aqui. Embora o jantar tenha sido quieto, não foi lacrimoso, mas Dorian ainda conseguia ver a mudança em Selena. A hesitação e a consideração por trás das palavras dela, os momentos em que achava que ele não estava olhando e uma tristeza infinita enchia seus olhos. Contudo, ela continuou falando com o príncipe e respondeu a todas as perguntas dele. Por que não tenho para onde ir? Não foi um insulto, não do modo como Selena falou. E agora que ela cochilava no sofá de Dorian e o relógio acabava de soar às 2 horas da manhã, ele imaginava o que a impedia de voltar para os próprios aposentos. Obviamente ela não queria ficar sozinha e talvez precisasse estar em um lugar que não a lembrasse de Nehemia. O corpo da jovem era uma colcha de retalhos de cicatrizes. O príncipe o vira com os próprios olhos, mas aquelas novas cicatrizes talvez fossem mais profundas. A dor de perder Nehemia e a perda diferente, mas talvez igualmente dolorosa de Shaul. Uma parte terrível de Dorian estava feliz por Selena ter se fechado para o capitão, e ele se odiava por isso. Deve haver algo mais aqui, disse Selena, para a morte, conforme ela verificava o mausoléu na tarde seguinte. No dia anterior, a jovem lera a charada até que seus olhos doessem. Mesmo assim, não oferecia qualquer pista sobre o que poderiam ser os objetos, onde precisamente estavam escondidos ou por que a charada tinha sido tão complexamente escondida no mausoléu. Algum tipo de pista? Alguma coisa que conecte a charada com o movimento rebelde em Nehemia e Helena e todo o resto. Ela parou entre os 2 sarcófagos. A luz do sol entrava, fazendo com que as partículas de poeira brilhassem. Está bem na minha cara, sei que está. Creio que eu não posso ajudar, choramingou Morty. Se quiser uma resposta imediata, deveria encontrar um vidente ou um oráculo. Selena reduziu os passos. Acha que se eu ler isto para alguém com o dom de clarividência, essa pessoa pode conseguir ver algum significado diferente que eu não consigo? Talvez. Embora, até onde eu saiba, quando a magia sumiu, aqueles com o dom da visão o perderam também. Sim, mas você ainda está aqui. E daí? Selena olhou para o teto de pedra como se pudesse ver através dele até o chão acima. Então, talvez outros seres antigos possam reter alguns de seus dons também. O que quer que esteja pensando, garanto que é uma má ideia. Selena deu um sorriso sombrio para Aldabra. Tenho quase certeza de que tem razão. Capítulo 40. Selena ficou parada diante das caravanas, observando as tendas serem desmontadas. Momento oportuno. Ela passou a mão pelos cabelos soltos e alisou a túnica marrom. Requinte teria atraído a atenção demais, e mesmo que fosse apenas por 1 hora, ela não podia deixar de aproveitar a sensação de anonimato, de se misturar com os trabalhadores do parque. Aquelas pessoas que tinham a poeira de 100 reinos nas roupas. Ter aquele tipo de liberdade, ver o mundo pedaço por pedaço, viajar cada uma e todas as estradas, o peito dela se apertou. As pessoas passavam em uma corrente, mal olhavam para Selena, que seguia para o vagão preto. Aquilo poderia facilmente ser loucura, mas que mal havia em perguntar? Se Pernas Amarelas fosse realmente uma bruxa, então talvez tivesse o dom da visão.
Talvez pudesse entender a charada no mausoléu. Quando Selena chegou ao vagão, estava misericordiosamente vazio. Baba Pernas Amarelas estava sentada no degrau mais alto, fumando um longo cachimbo de osso, cujo forninho tinha o formato de uma boca gritando. Agradável. Veio olhar nos espelhos? Indagou a bruxa, a fumaça se acumulando nos lábios enrugados. Cansou de fugir do destino, afinal? Tenho algumas perguntas para você. A bruxa cheirou Selena e a jovem lutou contra a vontade de recuar. Você realmente fede a perguntas e as montanhas galhadas do cervo de Terrassen, não é? Qual é seu nome? Selena enfiou as mãos bem no fundo dos bolsos. Lilian Gordaina. A bruxa cuspiu no chão. Qual é seu nome verdadeiro, Lilian? O corpo da assassina se enrijeceu. Pernas Amarelas grasniu uma risada. Venha, sussurrou a bruxa. Quer que eu leia a sua sorte? Posso lhe dizer com quem se casará, quantos filhos terá, quando morrerá. Se é mesmo tão boa quanto diz, sabe que não estou interessada nessas coisas. Gostaria de conversar com você, falou Selena, exibindo as 3 moedas de ouro na palma da mão. Cabrita sovina, disse Pernas Amarelas e deu mais uma longa tragada no cachimbo. É tudo que meus dons valem para você? Talvez aquilo fosse um desperdício de tempo e de dinheiro, de orgulho. Selena se virou com uma expressão irritada, enfiando as mãos nos bolsos do manto escuro. Espere, falou Pernas Amarelas. Selena continuou andando. O príncipe me deu 4 moedas. Ela parou e olhou por cima do ombro para a velha. Dedos frios e cheios de garras apertaram seu coração. Pernas Amarelas sorriu para Selena. Ele também tinha perguntas muito interessantes. Achou que eu não o tivesse reconhecido, mas consigo cheirar o sangue a Viliarde a 1 quilômetro de distância. 7 moedas de ouro e responderei suas perguntas. E contarei as dele. A bruxa venderia as perguntas de Dorian para ela. Para qualquer um? Aquela calma familiar percorreu o corpo de Selena. Como sei que não está mentindo? Os dentes de ferro de Pernas Amarelas reluziram à luz das tochas. Seria ruim para os negócios se eu fosse taxada como mentirosa. Você se sentiria mais confortável se eu jurasse por um dos seus deuses de coração mole? Ou talvez por um dos meus... Selena avaliou o vagão preto, trançando agilmente os cabelos. Uma porta, nenhuma saída nos fundos, nenhum sinal de painéis ocultos. Nenhuma saída e muitos avisos caso alguém entrasse. Ela verificou as armas. 2 adagas longas, uma faca na bota e 3 dos grampos de cabelo mortais de Filipa. Era mais que o suficiente. 6 moedas, falou Selena em voz baixa. E não vou denunciá-la à guarda por tentar vender os segredos do príncipe. Quem disse que a guarda não se interessará por eles também? Você ficaria surpresa com quantas pessoas querem saber o que realmente interessa ao príncipe do reino. Selena tirou 6 moedas de ouro no degrau ao lado da velha minúscula. 3 moedas por minhas perguntas, disse ela, aproximando o máximo que ousava o rosto do de Pernas Amarelas. O fedor da boca da mulher era como carcaça e fumaça pútrida. E 3 por seu silêncio sobre o príncipe. Pernas Amarelas sorriu e unhas de ferro tilintaram quando ela estendeu a mão para pegar as moedas. Entre no vagão. A porta atrás da bruxa se abriu silenciosamente. O interior escuro se estendia à frente,
pontuado por borrões de luz fraca. Pernas Amarelas apagou o cachimbo de osso. Selena esperava que aquilo acontecesse, que entrasse no vagão e evitasse que alguém a visse com Pernas Amarelas. A velha mulher resmungou ao ficar de pé, a mão apoiada no joelho. Gostaria de me dizer seu nome agora? Um vento gélido soprou de dentro do vagão, percorrendo a nuca de Selena. Truque de parque. Eu farei as perguntas, falou a assassina e subiu os degraus para dentro do vagão. Do lado de dentro, havia algumas velas derretidas cuja iluminação bruxuleava, ladeando fileiras após fileiras, pilha após pilha de espelhos. Eram de todos os formatos, todos os tamanhos, alguns apoiados nas paredes, alguns apoiados uns contra os outros como velhos amigos. Alguns, pouco mais do que cacos, agarrando-se às molduras. E em todos os outros lugares, onde havia um pouco de espaço, viam-se papéis e pergaminhos enrolados, jarros cheios de ervas ou líquido, vassouras, lixo. À meia luz, o vagão se estendia muito mais do que deveria ser possível. Um caminho sinuoso tinha sido traçado entre os espelhos na direção da escuridão. Um caminho que Pernas Amarelas naquele momento tomava como se houvesse algum lugar para ir dentro daquele cômodo estranho. Isso não pode ser real. Deve ser uma ilusão dos espelhos. Selena olhou para trás, na direção da porta do vagão. O tempo de vê-la se fechara abruptamente. A adaga da assassina estava em punho antes que o ruído terminasse de ecoar pelo vagão. Adiante, Pernas Amarelas deu uma risada, erguendo a vela na mão. O candelabro parecia ter o formato de um crânio apoiado em algum tipo de osso maior. Truques bregas e baratos de um parque, disse Selena a si mesma diversas vezes. Seu hálito se condensava no ar frio de dentro do vagão. Nada daquilo era real, mas Pernas Amarelas era de verdade, assim como o conhecimento que oferecia. Venha, garota, venha se sentar comigo, onde podemos conversar. Selena cuidadosamente desviou de um espelho caído, permanecendo de olho na lanterna de caveira que oscilava, e na porta em quaisquer saídas possíveis. Nenhuma, até onde via, mas talvez houvesse um alçapão no chão, e em como a mulher se movia. Surpreendentemente rápido, percebeu ela, e se apressou para alcançar Pernas Amarelas. Conforme a jovem seguia pela floresta de espelhos, seu reflexo se movia por todo o canto. Em um dos espelhos, parecia baixa e gorda, em outro, alta e impossivelmente magra. Em um terceiro, Selena estava de ponta cabeça e em outro ainda caminhava de lado. Foi o bastante para lhe dar uma dor de cabeça. Cansou de se espantar? Indigou Pernas Amarelas. A assassina ignorou, mas embainhou a adaga ao sentir a mulher para uma pequena área de estar diante de uma fornalha escura com grade. Não havia motivo para empunhar a arma, não quando ainda precisava que Pernas Amarelas cooperasse. A sala de estar ficava em um círculo improvisado livre de lixo e de pilhas de espelhos, com pouco mais que um tapete e algumas cadeiras para torná-lo habitável. Pernas Amarelas mancou até a fornalha erguida, puxando algumas lenhas de uma pequena pilha apoiada sobre a mureta. Selena permaneceu à beira do tapete vermelho puído, observando Pernas Amarelas abrir a grade de ferro, atirar a madeira dentro e fechar de novo. Em segundos, luz brilhou, intensificada pelos espelhos ao redor. As pedras desta fornalha, disse Pernas Amarelas, dando tapinhas na parede curva de tijolos escuros, como se fosse um velho bicho de estimação. Vieram das ruínas da cidade capital de Croshan. A madeira deste vagão foi cortada das paredes das escolas sagradas deles. É por isso que meu vagão é incomum por dentro. Selena não disse nada. Teria sido fácil ignorar aquilo, como um pouco de drama do parque, mas ela via com os próprios olhos. Então,
falou Pernas Amarelas, também permanecendo de pé, apesar da mobília antiga de madeira ao redor das duas. Perguntas? Embora o ar no vagão estivesse frio, a fornalha acesa de alguma forma tornou o lugar instantaneamente quente, o suficiente para as camadas de roupa de Selena ficarem desconfortáveis. Ela ouvira uma história certa vez em uma noite quente de verão no Deserto Vermelho. Uma história sobre o que uma das bruxas Dente de Ferro, havia muito perdidas, tinha feito com uma jovem, o que sobrara da jovem. Ossos brancos reluzentes, nada mais. Selena olhou para a fornalha de novo e se inclinou na direção da porta, do outro lado da pequena sala de estar. Mas espelhos esperavam à meia luz, como se nem a luz do fogo pudesse alcançá-los. Pernas Amarelas se inclinou para mais perto da grade, esfregando os dedos retorcidos diante dela. A luz do fogo dançava nas unhas de ferro da bruxa. Pode perguntar, garota. O que Dorian quis tanto saber? Será que havia entrado naquele lugar estranho e sufocante? Pelo menos sobrevivera, mesmo que apenas porque Pernas Amarelas queria usar qualquer informação que obtivera dele. Homem tolo, tolo. Será que Selena era diferente? Aquela poderia ser sua única chance de descobrir o que precisava saber, apesar do risco de o resultado ser confuso e complicado. Encontrei uma charada e meus amigos vêm debatendo a resposta há semanas. Até temos uma resposta, disse a jovem, o mais vagamente possível. Responda, se é tão inteligente e sabe tudo. Acrescentarei mais uma moeda de ouro se acertar. Crianças imprudentes, desperdiçando meu tempo com essas besteiras. Pernas Amarelas observava os espelhos agora, como se pudesse ver alguma coisa que a assassina não vira. Ou como se já estivesse entediada. O aperto no peito de Selena, em parte, se aliviou, e ela puxou a charada do bolso, lendo em voz alta. Quando terminou, Pernas Amarelas se virou devagar, a voz baixa e rouca. Onde encontrou isso? A jovem deu de ombros. Dê a resposta e talvez eu conte. Que tipo de objetos essa charada descreve? Chaves de Weird, sussurrou Pernas Amarelas, os olhos brilhando. Descreve as 3 chaves de Weird que abrem o portão de Weird. Frio desceu pela coluna de Selena, mas ela falou com mais coragem do que sentia. Diga o que são as chaves de Weird, o portão de Weird. Até onde sei, você pode estar mentindo sobre a resposta. Prefiro não ser feita de tola. Essa informação não é para os jogos fúteis dos mortais. Disparou Pernas Amarelas. Ouro reluziu na palma da mão de Selena. Diga seu preço. A mulher avaliou a assassina da cabeça aos pés, cheirando uma vez. Meu preço é inominável, respondeu Pernas Amarelas. Mas ouro servirá, por enquanto. Selena colocou mais 5 moedas sobre a fornalha. O calor da chama queimando seu rosto, uma fogueira tão pequena, mas ela já estava molhada de suor. Quando souber disso, não terá como esquecer, avisou a bruxa, e pelo brilho nos olhos de Pernas Amarelas, Selena sabia que a velha não acreditava nem por um segundo na mentira sobre a aposta. A jovem se aproximou. Conte. Pernas Amarelas olhou para outro espelho. O Weird governa e construiu a fundação deste mundo, não apenas de Erileia, mas de toda a vida. Há mundos que existem além de seu conhecimento, mundos que jazem uns sobre os outros e não sabem. Neste momento, você poderia estar de pé no fundo do oceano de outra pessoa. O Weird mantém esses reinos separados. Pernas Amarelas começou a mancar pela sala de estar, perdida nas próprias palavras.
Há portões, áreas escondidas de Weird, que permitem que a vida passe por entre os mundos. Há portões de Weird que levam a Erileia. Todo tipo de ser passou por eles ao longo de éons. Coisas benignas, mas também coisas mortas e pútridas que rastejam para dentro quando os deuses estão olhando para o outro lado. Pernas Amarelas sumiu atrás de um espelho, os passos arrítmicos ecoando em seguida. Mas há muito tempo, antes de os homens tomarem este mundo miserável, um tipo diferente de mal invadiu os portões, os Valg, demônios de outro mundo, determinados a conquistar Erileia e com a força de um exército infinito atrás deles. Em Wendling, lutaram contra o povo férico. Por mais que os filhos imortais tentassem, não conseguiram derrotá-los. Então os féricos descobriram que os Valg tinham feito algo imperdoável. Arrancaram um pedaço do portão de Weird com sua magia negra e o dividiram em 3 lascas, 3 chaves. Uma chave para cada um de seus reis. Usando as 3 ao mesmo tempo, os reis Valg poderiam abrir aquele portão de Weird à vontade, manipular o poder dele para aumentar suas forças, permitir que um exército infinito de soldados invadisse o mundo. Os féricos sabiam que precisavam impedi-los. Selena encarou o fogo, os espelhos, a escuridão do vagão ao redor. O calor era sufocante agora. Então, um pequeno grupo de féricos partiu para roubar as chaves dos reis Valg. Falou Pernas Amarelas, a voz se aproximando de novo. Era uma tarefa impossível. A maioria daqueles tolos não retornou. Mas as chaves de Weird foram, sim, recuperadas. E a rainha férica Maeve baniu os Valg para o reino de origem deles. Porém, em toda sua sabedoria, Maeve não conseguiu descobrir como colocar as chaves de volta no portão. E forja, aço ou peso algum conseguiu destruí-las. Então Maeve, acreditando que ninguém deveria ter o poder das chaves, as enviou pelo mar com Brannan Galatinos, primeiro rei de Terrassen, para que as escondesse em seu continente. Assim, o portão de Weird permaneceu protegido e o poder inutilizado. Silêncio. Até mesmo os passos mancos de Pernas Amarelas estavam vagarosos. Então, a charada é um mapa para onde as chaves estão escondidas? Perguntou Selena, tremendo agora que percebia que tipo de poder Nehemia e os outros procuravam. Pior, que o rei poderia estar procurando. Sim. A assassina umedeceu os lábios. O que alguém poderia fazer com as chaves de Weird? A pessoa que tiver todas as 3 chaves de Weird teria controle sobre o portão de Weird, quebrando, e sobre toda a Erileia. Poderiam abrir e fechar o portão quando quisessem. Poderiam conquistar novos mundos ou deixar entrar todo tipo de vida para usar em causa própria. Mas até mesmo uma chave pode tornar alguém imensamente perigoso. Não é poder o bastante para abrir o portão, mas o bastante para ser uma ameaça. Veja bem, as próprias chaves são puro poder. Poder para ser moldado como quem as empunha quiser. Tentador, não? As palavras ecoaram por Selena, misturando-se à ordem de Helena para encontrar e destruir a fonte do mal. Mal. Mal que se erguera 10 anos antes, quando o continente inteiro repentinamente se viu à mercê de um homem. Um homem que, de alguma forma, se tornou irrefreável. Uma fonte de poder além da magia. Não pode ser. Pernas Amarelas apenas soltou uma risada de confirmação.
Selena continuava balançando a cabeça, o coração batendo tão violentamente que ela mal conseguia respirar. O rei tem alguma das chaves de Witch? Foi assim que conseguiu conquistar um continente com tanta facilidade? Mas se já havia feito isso, que outros planos teria? Talvez, disse Pernas Amarelas. Se eu fosse apostar meu ouro obtido arduamente, diria que ele tem pelo menos uma. A jovem analisou a escuridão, os espelhos, mas viu apenas versões de si mesma olhando de volta. Não ouviu nada além do crepitar de fogo na fornalha e da própria respiração que falhava. Pernas Amarelas tinha parado de se mover. Tem mais alguma coisa? Indagou Selena. Nenhuma resposta da velha. Então, vai pegar meu dinheiro e fugir? Selena se moveu calmamente em direção à saída do caminho sinuoso entre os espelhos e a porta que agora parecia impossivelmente distante. E se eu ainda tiver perguntas? Os próprios movimentos do espelho a deixavam nervosa. Mas a assassina se manteve alerta e concentrada, lembrando-se do que precisava fazer. Sacou as 2 adagas. Acha que aço pode me ferir? Ressoou uma voz que percorreu cada espelho, até que sua origem estivesse em todos os lugares e em lugar nenhum. Aqui estava eu, pensando que estávamos nos divertindo, falou Selena dando outro passo. Bah, quem pode se divertir quando a convidada planeja assassiná-la? Não é por isso que está se movendo na direção da porta? Continuou Pernas Amarelas. Não para fugir, mas para se certificar de que eu não escape de suas adagas inteligentes e maliciosas. Diga para quem mais vendeu as perguntas do príncipe e a deixarei ir. Mais cedo, Selena estava prestes a virar as costas e ir embora, quando a menção de Pernas Amarelas a Dorian a deteve subitamente. Agora não tinha escolha quanto ao que precisava fazer, quanto ao que faria para protegê-lo. Foi o que percebeu na noite anterior. Ainda tinha alguém no mundo, um amigo. E não havia nada que Selena não faria para mantê-lo a salvo. E se eu disser que não contarei a ninguém? Eu não acreditaria. A assassina viu a porta finalmente. Nenhum sinal da bruxa. Ela parou quase no centro do vagão. Seria mais fácil pegar a mulher ali, mais fácil tornar aquilo rápido e limpo. Uma pena, falou Pernas Amarelas e Selena se inclinou na direção da voz sem corpo. Tinha que haver uma saída oculta, mas onde? Se Pernas Amarelas fugisse, se contasse a alguém o que Dorian havia perguntado, o que quer que fosse, se contasse a alguém o que Selena havia perguntado. Ao redor da jovem, o reflexo dela se movia e brilhava, rápido, limpo, e então sumia. O que acontece? Grunhiu Pernas Amarelas. Quando o caçador se torna a caça. Pelo canto do olho, Selena viu a forma corcunda, correntes oscilando entre as mãos retorcidas. Ela girou na direção da velha, a adaga já disparada para desarmar, derrubar a bruxa, para que pudesse... O espelho se quebrou onde Pernas Amarelas estava. Atrás dela, um tilintar pesado e uma gargalhada, como um gasnido satisfeita. Apesar de todo o treinamento, Selena não foi rápido bastante para se abaixar antes que a corrente pesada a golpear na lateral da cabeça e ela cair com o rosto no chão. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!